Bom, antes de fato começar o vídeo, eu só queria fazer um rápido aviso para deixar algumas coisas mais claras. Porque uma das reclamações, por assim dizer, que eu mais escuto, né, quando eu faço meus vídeos, é com relação ao áudio, que às vezes ele não fica muito alto e tal. Eu não duvido que dessa vez vai acontecer meio que a mesma coisa. E bom, pessoal, olha, de verdade, o canal não é a minha fonte de renda principal. Então, infelizmente, né, eu não invisto nele tanto quanto eu gostaria de investir. Então, de fato, eu penso em comprar um microfone mais decente para poder captar melhor o áudio, ficar melhor para vocês. Mas o canal não é minha fonte de renda principal. Ele ficou parado, tipo, basicamente um ano por N fatores. Estou voltando agora. Então, infelizmente, não é o meu foco principal, o canal e sua melhoria. Mas se vocês quiserem dar um apoio, né, o Pix para fazer algum tipo de doação vai aparecer na tela e depois eu penso em alguma recompensa para quem fez essa doação, tá certo? Bom, agora vamos pro vídeo, tá? Ok, vamos lá. Primeiro, vale se deixar uma coisa clara, que esse vídeo é sobre o anime da Netflix. Não li o mangá, nem assisti a série anterior. Então, tudo nesse vídeo é referente à animação mais recente. E para além disso, especificando ainda mais, eu vou estar me apoiando em certos eventos bem específicos do anime para montar meu argumento, e esses serão a luta do Bisco e Oliva, a luta contra o Pickle e o arco do Retsuko aprendendo boxe. Bom, vamos começar com a sinopse. Baki é um mangá escrito e desenhado por Keisuke Itakagi. A história acompanha Baki, um jovem japonês de 18 anos que anseia por se tornar o mais forte de todos, e assim desafiar e vencer o homem mais forte, que é atualmente o seu pai Yujiro. Assim, esse jovem se submete a intensivos treinos e enfrenta oponentes dos mais diversos. Bom, antes de começar o vídeo de fato, eu vou dizer de onde veio a vontade de fazê-lo. E se você já acompanha meu canal, ou minha pessoa no Buscar e anteriormente no Twitter, talvez já esteja mais ou menos ligado no motivo. Primeiro porque eu me divirto muito com Bach e quero falar sobre, e é aí que está o meu ponto principal, que é discutir a obra, porque pelo menos aqui no Brasil eu não vi ninguém realmente discutindo sobre a obra, apenas os resumos e por algum motivo muitos reacts de fisiculturistas que analisaram o shape dos personagens, que é algo que enriquece muita obra, né? Algo que extremamente enriquecedor para a obra, analisar o shape do personagem. Incrível. Bom, para além de Baki ser muito pego como aquele anime de porrada massa velho, como nos antigos bons tempos, quando a maldita lacração não tinha impregnado nossos desenhos e joguinhos. Mas é claro que o elemento da porrada, da violência sendo feita de forma performática e muito maneira, muito foda, é claro que isso está lá, é parte da obra. Mas enxergar ela apenas por isso é, no mínimo, uma coisa bem preguiçosa, uma interpretação bem preguiçosa só parar por aí, bem na superfície, quando a obra está querendo dizer mais. Pois é. E o argumento que eu quero pegar para bater é aquele que diz: ah, o problema é que não se quer fazer uma boa história com os melhores roteiros, e sim fazer panfletagem, falar de política, só querem botar pauta, lacrar. Ah, estão forçando a barra. E nas palavras dos meus amigos heróis e mais, Muita gente não Tô com muito entende o medo. Meu que é Deus. lacração. A lacração tem um intuito político, uma mensagem Beleza. panfletária, que diminui toda a narrativa a uma questão ideológica. Na sequência, lacração é tudo o que coloca uma pauta política, palavras deles. O que significa que até se a mensagem for de direito também vai ser ruim, já que é panfletagem, certo? Bom, se o problema é ter pauta, é a forçação de barra, então eu vou provar que Baki fala de pautas políticas e, portanto, é um anime lacrador sim, a partir de pontos objetivos que mal importa a interpretação, pois os personagens estão falando bem abertamente o significado daquela ação. Em primeiro, vamos falar do Biscuit Oliva, um homem negro Pronto, começou a lacração. que é um prisioneiro, literalmente um presidiário, Pronto, começou a lacração. que por sua vez foi inspirado em Sérgio Oliva, um bodybuilder de origem cubana que levou 5 tiros e sobreviveu, e que também foi vencedor do Mr. Olympia por 3 vezes. Que no anime, devido à sua imensa força, nenhuma prisão do mundo pode realmente o conter, o que o rendeu o apelido de O Indomável, o homem mais forte dos Estados Unidos. Assim, para
encontrar um meio termo, o governo do Arizona e os diretores do presídio o dão instalações extremamente finas, com comida do bom e do melhor, desde que ele sirva ao governo dos Estados Unidos realizando missões para o mesmo, sendo mandado para os mais diversos locais no mundo todo e também do próprio Estados Unidos para resolver certos crimes que as forças da polícia não conseguem. E para adiantar para o ponto que eu quero, para o vídeo não ficar maior do que precisa, o Bark também é preso na cadeia do Arizona com o Oliva. E lá ele conhece outro prisioneiro, conhecido como Guevara, um cara que faz uma revolução, declara a independência de uma ilha e faz um exército revolucionário para ameaçar o presidente dos Estados Unidos. E antes que digam, mas Ítalo, ele é ruim, por isso mesmo ele até ameaça a família do presidente. E sim, o mesmo presidente que pouco antes, na mesma cena, ameaçou disparar bombas na ilha para acabar com qualquer ideia de independência e revolução. Mandem nossas aeronaves, façam algumas visitas, cheguem bem perto do chão e tá bom. Um único tiro destruiria aquela ilha insignificante. Estamos na frente das câmeras do povo aqui, não é mesmo? O senhor ainda não entendeu? Os Estados Unidos podem realmente permitir tantos desertores assim? Então, por enquanto, vamos enviar os militares. Sob o pretexto de reprimir um golpe de Estado. Isso é incontestável. Podemos ter o controle total da mídia. Muito legal. E eu já imagino que alguns digam, mas eles falam que o Oliva é livre sim, olha o luxo dele, ele não tá preso de verdade. Até o Guevara também tem alguma liberdade, né? Por ser forte. Então, olha, isso se chama construção de expectativa e narrativa visual, que é uma coisa que a obra faz bem em geral, que é para mostrar o quão forte aqueles personagens são, para dar uma noção da distância da força do Oliva com relação aos outros criminosos, porque a narrativa também é visual. A história está sendo contada também a partir disso. Mas no fim, ele ainda é um prisioneiro que trabalha para aqueles que o encarceram. Por isso, o Bach o questiona se ele realmente é livre. Assim como o Oliva, que cumpre as ordens sob a ideia de voltar para o mesmo local, o mesmo sistema que o enjaula e ser conhecido como o Indomável, mas por estar naquele sistema e não ser realmente livre, mas acredita ser por ter o luxo de uma pessoa que não está presa, é no mínimo uma ironia muito interessante. Assim como atletas, cantores, entre outros, que não possuem a mesma consciência do seu lugar na sociedade e acham que venceram por ter dinheiro, o que os aliena de suas reais condições e seus limites para protestar e tal. Pois essa é uma representação bem interessante por parte do Itakagi de colocar o cara que é basicamente o agente do imperialismo dos Estados Unidos ser uma minoria, né? Ser um cara negro, um cara de origem latina, como o Oliva, esse cara ser agente do imperialismo, mas que ao mesmo tempo é uma minoria que é perseguida nos Estados Unidos pelo seu sistema carcerário, demonstrando assim como é o poder da ideologia, né, para muitas pessoas de minorias que acabam sendo subservientes ao sistema a qual as oprime. Pois vamos só lembrar de quantos soldados negros foram para a Segunda e Primeira Guerra Mundial e morreram em conflito, além do Vietnã, e na real nem precisaria ir tão longe. A maioria dos soldados que foram para a Guerra do Paraguai, aqui no Brasil mesmo, né, eram soldados que eram muitos brasileiros, negros ou mulatos, que muitos formavam batalhões inteiros, até mesmo batalhões só com indígenas, que foram para o combate sob a promessa de liberdade, se voltassem. E mesmo que alguns conseguissem a alforria quando voltassem ao Brasil, o sistema escravocrata ainda era vigente, da mesma forma como os soldados que voltavam da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que ainda se depararam com o apartheid até o final dos anos 60 nos Estados Unidos. E ainda que você diga, ah, mas isso aí é leitura sua, você está forçando essa visão lacrate e embaque. Mano, tem um cara chamado Guevara e faz uma revolução numa ilha que já era pobre. O que você quer mais? O que você não entendeu? Mal dá pra chamar de metáfora, não é difícil de entender esse anime. Pelo amor de Deus. Ah, mas Ítalo, o Guevara perde. É muito estranho que o arco é feito para Obaki, o protagonista, derrotar um dos homens mais fortes do mundo como forma de preparação para derrotar o seu pai, o Jiro, que é um ser basicamente sobre-humano, termina com a vitória do protagonista. Quem diria, né? Quem poderia imaginar? E chegando agora no fim do arco, na luta do Baki contra o Oliva, literalmente o Baki aponta como o Oliva não é livre,
Afinal, se para ele o que o torna especial e livre seria o fato dele sair quando quiser, sem precisar usar armas, então o Baki mostra que, bom, se ele também consegue fazer o mesmo e incomodar o próprio Oliva, então tem algo de errado nessa ideia de liberdade do Oliva. Mas enfim, a luta começa, a porrada come solta, e no fim nós temos esse momento muito foda. Não, ele não tá só tentando. Esse menino que é 100 quilos mais leve do que eu tá encurralando os Estados Unidos. Que nos deixa bem claro, bem mastigadinho para você que é mais burro, o que a obra está querendo dizer, que é esse socão do Baki representa uma vitória do pequeno japonês contra o gigante dos Estados Unidos. Esse socão, essa luta representa uma ideia da vitória contra o país que ocupa o Japão até hoje e que jogou 2 bombas atômicas e matou vários civis no momento em que o Japão já estava derrotado e rendido. Entretanto, esse momento fica muito melhor se você também esquecer tudo que o Japão fez na Manchúria e na Coreia, claro. Mas é óbvio que eu não sei o quanto isso foi a equipe do anime que fez, ou se isso já estava no mangá dessa forma. Mas os caras quebraram a já fina camada para deixar ainda mais na cara que há uma mensagem, que isso representa ideias, tipo, literalmente o Baki derrota o imperialismo na porrada. É essa a mensagem, e portanto, esse é o primeiro ponto para Baki ser sim um anime lacrador. O meu nome é Ítalo e o vídeo fica por aqui. Mas antes de encerrar, eu tenho que confessar para vocês uma coisa, pessoal. Esse vídeo aqui, na realidade, é só a primeira parte, né? Porque como eu já comentei, vocês perceberam, né, e tal, né? O canal ficou bem parado por um bom tempo, por quase um ano, e agora ele tá voltando a passinhos de formiga, né? E é justamente por isso que eu decidi, assim, fazer esse recorte, né, nesse vídeo que iria ser bem maior, para poder tentar terminar ele um pouco mais rápido, né? Mas acabou que deu uns problemas, né, e tal, né? Acabei demorando um pouquinho para poder lançar ele, mas esse vídeo está aí no ar, eu espero que vocês gostem. Curta, comenta, compartilha, né? Tudo isso que você já sabe como fazer. Mas o canal ele tá voltando e vai ter mais vídeos sobre Baki, de mais algumas partes que eu não mencionei nesse vídeo, que deve rolar um pouco mais pra frente. Nem se preocupe que vai acontecer. Então, se você sentiu falta de algum tema a ser tratado, não se preocupa que vai estar nas partes seguintes, tá? Então, é isso. Mais uma vez, comenta, compartilha, deixa o like. Obrigado e até a próxima. Abraço.